Vamos estudar Romanos, irmãos? Romanos, hoje capítulo 4, 5, 6 e 7 da Epístola de Paulo aos Romanos. Capítulo 5 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus através de Jesus Cristo, por intermédio de quem, Jesus Cristo, obtivemos igualmente acesso pela fé, à graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Eu gosto muito de olhar todo o movimento do Senhor como um movimento onde nós podemos contemplar aquilo que Ele já fez por nós, justificados mediante a fé. Agora nós temos paz, que representa também o amor, a alegria e o ânimo que vem do Senhor através de Jesus. Temos acesso pela fé à graça na qual devemos estar firmes e nos gloriar, não aqui, mas na esperança da glória de Deus. Então, tudo que a justificação vem fazer para nós é a esperança, então, da glória de Deus, é nos gloriarmos naquilo que vem lá no céu e sermos gratos por aquilo que já foi feito aqui na terra, ali na cruz do Calvário. A base da nossa existência, a base de tudo isso é Jesus Cristo, e a nossa resposta a tudo isso é a santificação. A lei revela a nossa condição de pecador, incapacitado de cumprir qualquer preceito da lei, e foi assim com Abraão e assim com toda a raça humana através da justificação e agora também através da santificação como nossa resposta, A nossa condição é a mesma, a nossa condição espiritual é a mesma, A gente vê gentios e judeus na mesma condição espiritual, o Senhor Jesus tendo que investir espiritualmente tanto na vida de judeus, de gentios e judeus, para que gentios, aqueles que não conhecem ainda a graça, sejam alcançados pelo compromisso daqueles que têm a graça de Deus, E assim possam então viver para a glória do Senhor. Esse é o projeto. A gente já estudou a condição pecaminosa humana e hoje nós vamos falar sobre o investimento da justiça divina, capítulo 4, 5, 6 e 7. E aí, semana que vem, a gente entra então na questão da graça, das promessas de Deus e a incredulidade humana e, finalmente, lá na outra semana a gente trabalha com a nova vida, tá bom? Vamos lá. Após explicar de forma bem clara a situação do ser humano, independente de sua raça, se ele é judeu ou se ele é gentio, Paulo inicia seu ensino sobre a justiça divina, sobre a justificação, sobre o Senhor interferir na história. Justiça que mostra a ira de Deus por causa da pecaminosidade humana, tanto daqueles que estão fora da igreja, como daqueles que também que estão dentro da igreja. Mas que revela também a graça, o favor imerecido, a forma eficaz de absolvição daqueles a quem o Senhor mesmo escolheu na eternidade. A graça declarada no texto do capítulo 1, versículo 5, que diz que recebemos graça, é o pano de fundo para o entendimento desta ação tão amorosa por parte do Senhor. Ao conceder a sua graça aos pecadores, Deus satisfez a sua própria justiça e revelou então o que é a justificação. É nessa verdade chamada de justificação que a caminhada cristã se fundamenta e é com base então nesta ação do Senhor que as demais doutrinas, a predestinação, a eleição, a rejeição, a adoção, a redenção, a santificação, a glorificação começam a fazer sentido para aqueles que entenderam a justificação. Que é interessante que aqueles que não entenderam a justificação, eles não vivem para a glória de Deus, eles vivem para a sua própria glória e eles fazem a sua própria história e não vivem no planejamento da história do Senhor. Então a gente entende que tanto os gentios que não buscam o Senhor, que não têm condições espirituais nenhuma de buscar o Senhor, como aqueles que estão dentro do corpo de Cristo, que também não buscam o Senhor, estão no mesmo patamar, o patamar de imaturidade espiritual. Então, quando a gente entende a justificação, as demais doutrinas, a predestinação, a eleição, a reprovação, a adoção, a redenção, santificação, glorificação, que são expostas na carta de Paulo aos Romanos, começa a fazer sentido para nós. Senão, Romanos se torna somente mais uma leitura que a gente faz sem entender nada e sem colocar nada em prática na nossa história. O Lawson diz assim: em sua morte, Jesus apaziguou a santa ira de Deus pelos pecados. Isso é muito importante. Este pagamento completo e perfeito libertou os pecadores mediante a satisfação da justiça perfeita de Deus. Quem fez isso foi
o Senhor Jesus Cristo, né? A gente precisa entender que antes de Jesus a gente não tinha condição de adorar, de glorificar e de bendizer o nome do Senhor. Nós éramos pessoas sem conhecimento, pessoas lutando, né, para obedecer uma lei, né, fracassando o tempo todo. Agora, depois que Jesus pagou o preço na cruz do Calvário e a santa ira de Deus foi apaziguada, a gente tem o privilégio de viver essa vida agora devocional, essa vida de intimidade com o Senhor, né? Mas, como diz o capítulo 2, se a gente só sabe apontar o dedo, mas a gente não sabe fazer a nossa parte, a gente está condenado do mesmo jeito, né? Então, qual é a minha parte, né? A minha parte é gratidão pela justificação. No capítulo 1, 2, 3, observamos como que o homem é depravado em todas as suas obras. Tudo está contaminado por causa do pecado. Não há no homem nenhuma forma de, por si mesmo, se resgatar deste estado. Toda a sua inclinação é para o mal, para a idolatria, e como consequência, todas as suas atitudes revelam essa incapacidade que ele tem de acertar. Lembrando que não é somente o homem fora da igreja que tem essa incapacidade de acertar e que tem a sua inclinação para o mal. O homem de dentro da igreja também tem essa inclinação para o mal, né? Esse é o assunto que Paulo trata no capítulo 1, 2 e 3, para a gente lembrar que a gente também, de dentro da igreja, tem essa inclinação horrível para o mal, né? A gente também gosta do mal e a gente precisa combater isso todos os dias, entender a justificação e levar muito a sério a santificação, porque talvez a metade da igreja esteja brincando de guardar, né, as coisas sérias de Deus e levar a sério também a sua justificação, né? Então a gente vai entendendo Paulo igualando todo mundo na condição de pecador, todo mundo na inclinação para o mal, para que aqueles que estão dentro da igreja e compreendem a justificação passem a viver de maneira muito séria a sua santificação. Ok? Porque não há distinção, todos pecaram, todos precisam da glória de Deus. Os gentios precisam da glória de Deus porque são idólatras, estão no mundo, mas os judeus, os servos de Deus que estão dentro da igreja precisam da glória de Deus para aumentarem a sua fé, para viverem a santificação e para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. O gentio está preso à idolatria, está entregue para cometer tudo que seu coração enganoso deseja. O judeu, que deveria manter o padrão de adoração para ser luz entre os povos, não vive a bondade do Senhor e despreza na sua falta de compromisso, no seu legalismo e também na sua superficialidade a ação resgatadora revelada na palavra escrita do Senhor, a qual eles deveriam, como judeus, viver e proclamar. Paulo encerra o capítulo 3 ressaltando a ação de Jesus, foi por ele, foi pelo que ele fez que a graça perdoadora e também justificadora chegou até pecadores escolhidos para terem fé. Aí entra todos aqueles, né? Entra todos aqueles. Entra os judeus, entra os gentios e entra você, entra eu, entra a igreja de Jesus Cristo, né? O capítulo 3 mostra que foi a graça perdoadora, a graça justificadora que chegou para envolver a nossa vida com conscientização e, através da conscientização, viver, então, a santificação. A santificação de amar o Senhor Jesus Cristo acima de todos os amores, a santificação de ter prazer na leitura da Bíblia. Tem gente que fala de tudo menos da Bíblia. Satisfação pela igreja, lembrando que congregar não é somente estar dentro da igreja, mas congregar é estar fora da igreja, sendo igreja no lado de fora da igreja também. E tem gente que pensa que adorar é só dentro da igreja, que cantar louvores é só dentro da igreja, que viver a santidade é só dentro da igreja, que ler a Bíblia é só dentro da igreja. Não, irmãos. Nós estamos dentro da igreja para glorificar o nome de Jesus e quando saímos da igreja, nós somos a igreja de Jesus. A igreja visível, a palavra pregada, a palavra adorada, a palavra celebrada, também fora da igreja. As pessoas precisam nos identificar como gente transformada também fora da igreja, principalmente fora da igreja, né? Então, quem ama Jesus, ama a sua palavra, ama a sua igreja, sente falta da sua igreja, mas não deixa de ser a sua igreja fora da sua igreja. É como se a gente tivesse fardado com uma farda do exército, por exemplo, ou com uma farda do corpo de bombeiros, por exemplo. Eu não estou no quartel, mas quando eu saio do quartel, eu saio fardado do quartel. Então as pessoas me olham e falam: olha, ele é um bombeiro, ele é do exército brasileiro, ele é da aeronáutica, ele é da polícia militar, né? É o nosso caso. Nós não somos agentes secretos. Nós não somos investigadores secretos do reino de Deus. Muito pelo contrário. A gente é soldado e tem que ser o bom soldado de Cristo onde quer que a gente esteja, né? Tá bom, irmãos? Vamos lá? Vamos ver o texto.
tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e também o justificador daquele que agora alcança a fé, que recebe a fé para crer naquilo que foi feito por ele ali na cruz do Calvário. O que é essa justificação? Qual é a sua abrangência? Qual é a consequência de ser justificado? Quem é que pode ser justificado? Paulo elimina o orgulho humano e pergunta, né, onde está agora a jactância, já que você, dentro da igreja, você é igualzinho às pessoas que estão fora da igreja em termos de pecado. Né? Cadê o orgulho? Porque, infelizmente, os judeus tinham orgulho de ser o povo escolhido, mas não entendiam que ser o povo escolhido era para estar no meio das pessoas que ainda não eram, que não faziam parte do judaísmo. E agora os cristãos não podem usar o cristianismo somente como que legal, Jesus me salvou, né? Eu sou dele, né? Mas as pessoas não sabem, as pessoas que convivem com você não sabem disso ainda. As pessoas não enxergam isso na sua maneira de falar, no seu jeito de sentir, no seu jeito de pensar e muito menos no seu jeito de agir, no seu jeito de vestir. Né? Nós acabamos nos comportando da mesma maneira que se comportam as pessoas que nós condenamos. Então, o que é que acontece com o ser que é justificado? Ele entende agora que ele é tão condenado quanto aquele que ele mais condena. Entendeu o que eu disse, irmãos? A gente tem uma facilidade gigante de condenar, né? Tem gente que todo mundo não presta, fulano não presta, ciclano não presta, beltrano não presta, ninguém presta, né, para ele. Só ele presta, né? Somente o seu coração presta, mas ninguém presta. Somente os seus pensamentos prestam. Né? E Paulo está dizendo o contrário, você não vale nada. Você não vale nada, mas Deus gosta de você. E isso faz a gente entender o Senhor de uma maneira muito mais profunda, de uma maneira muito grata, muito mais grata. Senhor, eu sou tão ruim quanto as piores pessoas que existem na televisão. Por exemplo, né? Eu nunca sou o mocinho, eu sempre sou o vilão. Eu sou a pior pessoa do universo. Né? E Paulo dizia isso, sem medo de ser feliz. Mas Paulo não dizia isso para se condenar, para criar um flagelo espiritual. Paulo dizia isso para se posturar como alguém grato pela justificação, como alguém grato pela possibilidade da santificação e alguém que tinha casa para morar no céu. Presta atenção na linguagem de Paulo, sempre gratidão pela justificação, sempre oração pela santificação e uma esperança gigante pela glorificação. Esse é o modelo de todo cristão. Um cristão que tenha saído dos gentios, cristão que tenha saído do judaísmo, cristão que precisa ser avivados e motivados a experimentar graça excelente no Senhor Jesus Cristo. Ok, irmãos? Vamos estudar? Vamos trabalhar? Então, o capítulo 4, né, quando o Senhor nos mostra aí as possibilidades aí de Abraão, né, a justificação baseada no Antigo Testamento e o pai da fé, né, o pai Abraão. Né, o Antigo Testamento é a fonte de pesquisa para a explicação de Paulo sobre a justificação. Aqui o foco é Abraão, o pai dos judeus, o qual foi justificado não porque era obediente à lei, mas pela ação de Deus. A ação que foi recebida e evidenciada através da fé. 2 pontos são importantes nessa explicação. Primeiro, a atribuição da justificação não depende de méritos humanos. A lei e a justificação. A justificação é exatamente a gente receber de presente a obediência de toda a lei. Né? Como se, através da justificação, agora eu fosse o cara mais obediente da lei. Né? E sendo a pessoa mais obediente da lei, recebendo isso de presente, né? Eu falo assim, opa, mas eu não sou obediente aos 10 mandamentos. Eu tenho as minhas lutas, mas o Senhor fala assim, não importa mais. Agora, o importante é que você permaneça na luta. O importante é que você seja adorador, que adore em espírito e em verdade. Olha a nova postura, né? Eu nunca vou conseguir ser o que eu deveria ser, mas eu sou imperdoável por não estar lutando para ser aquilo que eu não consigo ser. A gente vai aprender isso com Paulo, pode ficar tranquilo. Quem deu a justificação de presente para a gente? Vamos lá. A justificação de Abraão não estava baseada na fidelidade dele ao Senhor, na sua obediência dele ao Senhor, em todo o conhecimento que ele tinha do Senhor. Paulo argumenta que se Abraão tivesse recebido perdão, a isenção da condenação por causa das suas próprias obras, por causa da sua própria fé, por causa da sua própria obediência, ele deveria gloriar-se então em si mesmo, porque ele conseguiu então tal vantagem.
né? E não está na gente, né, a capacidade por causa da nossa força, da nossa beleza, de algo em nós, né, receber de presente a justificação. Só que o Senhor nos deu de presente essa vantagem para a gente usar para a glória do nome dele. Então isso já é um motivo excelente de gratidão. O Senhor atribuiu a justificação para mim, mesmo eu sendo aquele podrão do capítulo 1 e aquele podrão do capítulo 2 de Romanos e aquele podrão do capítulo 3. Nunca houve em mim méritos para que ele desse presente para mim a minha justificação. Entendeu isso? É isso que Paulo já começa a explicar nos 3 primeiros capítulos, e agora ele vai explicando no capítulo 4 e 5, né, e mostrando através da história de Abraão, do capítulo 4, que Abraão nunca teve mérito nenhum, Abraão nunca teve vantagem nenhuma, ok? No entanto, como já foi explicado nos capítulos anteriores, não há justo, não há nenhum justo, porque todos pecaram. Abraão não era diferente deste grupo, né, de não ter justo, de todos pecarem. No entanto, na sua história, a salvação pela graça, o retorno à vida íntima com o Senhor é apresentado como dádiva e não como merecimento. Sempre nunca é o nosso merecimento, né? Sempre é um presente de Deus, e a gente precisa lembrar disso todos os dias, para que nosso coração comece a desenvolver o sentimento chamado gratidão, né? E a gente começar a cantar aquele cântico com mais convicção. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo. A gente já é milionário, a gente já tem tudo que precisa para desenvolver gratidão e na gratidão desenvolver santificação e ter uma vida excelente, uma vida plena, né, em qualquer situação. Okay? A gente também vai entender isso com Paulo. A história de pecado descrita no Antigo Testamento passa pela expulsão de Adão e Eva do jardim, em Gênesis capítulo 3. O homicídio de Caim, pela devastação do dilúvio e a preservação de Noé e sua família. E é interessante no dilúvio Deus dizer assim, nossa, o homem é terrível, né? E aí a gente olhar no capítulo 6 essa descrição, né, de Deus, né, sendo mostrado, né, como aquele que olha para o homem e diz assim, e homem ruim. Então é por causa do favor merecido, pela tentativa de ser bom e conhecido através da Torre de Babel, Gênesis 11. E finalmente chega Abraão, onde a vida de comunhão com o Senhor é bem detalhada e explicada através das promessas que são feitas, no capítulo 12. Abraão creu nas promessas, ele creu na palavra falada pelo Senhor. Abraão viveu intensamente seus dias com o Senhor, porque a ele foi dado este privilégio de viver para a glória de Deus com o Senhor. Podemos dizer que Abraão aproveitou bem o privilégio recebido de viver com o Senhor, e isso é fé. A explicação que Paulo estava dando acerca da vida de Abraão com Deus era diferente da que os judeus estavam acostumados a ouvir. Escritos judaicos como o livro dos Jubileus, a oração de Manassés, diziam que Abraão foi justificado por causa das suas obras, sendo perfeito durante sua vida e que ele não havia pecado. Então a gente olha já para escritos antigos, né, dizendo assim, não, Abraão foi o cara, e por isso que Deus quis, né, Abraão para ele, né, porque Deus olhou e falou assim, opa, Abraão é legalzinho, então eu vou querer Abraão para ele. Quando a gente lê Gênesis a partir do capítulo 12, vai aprendendo a história de Abraão e vai entendendo a história de Abraão, a gente percebe que Abraão nunca esteve pronto. Que Abraão também é alguém que foi treinado e precisava passar pelo treinamento para ser consciente daquilo que tinha acontecido com ele. Pela fé, o Senhor foi tratando o coração de Abraão para que ele entendesse o que foi feito para ele. Portanto, para que os novos cristãos, tanto judeus, gentios, pudessem entender a gravidade do pecado e a grandeza da graça, era necessário entender também que Abraão não foi justificado por ser bom ou por não ter pecado, mas que a justiça foi atribuída a Abraão independente das obras que ele praticou, tão somente pela ação graciosa de Deus que o tornou então agora íntimo do Senhor. E olha o propósito maravilhoso. A parte mais importante do propósito de justificação, e isso é bonito demais, né? A parte mais importante do processo de justificação do Senhor para nós, para os seus filhos eleitos, é a amizade que ele quer desenvolver conosco. E isso é o mais importante. Jesus ele requer ser
o nosso melhor amigo, ele requer ser o amor da nossa vida, ele requer ser a alegria da nossa existência, ele requer ser a paz espiritual, emocional, social, etc. e tal da nossa vida. Jesus requer ser o grande ânimo da nossa existência. Jesus requer ser o nosso pensamento, as nossas atitudes, ele requer ser a nossa fé, ele requer ser a nossa mansidão e ele quer que tenhamos então domínio próprio. Domínio próprio para glorificar o seu nome, domínio próprio para não nos rendermos novamente aos deuses dessa terra, né? O que Deus quer fazer conosco através da justificação, até acima da santificação convencional, é desenvolver em nós uma gratidão de amizade que nos coloca diante dele, quedados diariamente, todos os dias. Diariamente, todos os dias é a mesma coisa. E aí a pergunta que eu faço, né? Será que a gente perdeu a visão da pérola preciosa? Será que a gente perdeu a visão do grande tesouro, né? Que é a intimidade com o Senhor Jesus Cristo? Ele desceu para ter amizade conosco. E João capítulo 15 ele fala assim, eu não quero olhar para vocês como servos, eu quero olhar para vocês como amigos. Na sexta-feira, quando a gente estava reunido com a mocidade, o presbítero Rodrigo estava falando de Daniel, e quando ele falou de Daniel, ele implantou Jesus Cristo ali nesse contexto, e foi um emocional gritante naquele momento ali, por entender tudo o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Teve um Pentecoste ali na mocidade na sexta-feira, né? As pessoas lendo o livro de Daniel compreenderam o tamanho da graça de Jesus Cristo. E parece que a gente precisa lembrar disso todos os dias, e esse Pentecoste de graça no nosso coração tem que avivar o nosso coração, nos posturar de joelhos prostrados diante de Jesus em gratidão, em satisfação, por entender a justificação e entender que o privilégio da santificação é a gratidão do nosso coração, irmãos. E tem tanta gente ingrata, né? E muitas vezes eu me pego ingrato por não estar vivendo a gratidão da santificação, a santificação da gratidão, a gratidão da santificação da confiança naquilo que já foi feito por mim, em Cristo Jesus, para mim, para que eu possa glorificar e bendizer então o nome excelso do Senhor Jesus Cristo. A justificação nos leva à intimidade com o Senhor Jesus Cristo. E uma das pessoas que mais marca o meu coração nas leituras bíblicas é a nossa irmã Maria. Quando ela se queda aos pés do Senhor, a nossa irmã Maria, quando ela joga um perfume precioso nos pés do Senhor, quando ela lava os pés do Senhor, quando ela se lança aos pés do Senhor, os pés do Senhor evidenciavam na vida de Maria uma gratidão muito grande. E tem gente que não se dobra mais diante de Jesus, não se dobra em gratidão diante de Jesus e fica vivendo um cristianismo sem cruz, um cristianismo sem graça, um cristianismo sem perfume, um cristianismo sem luz. O que Deus quer produzir no nosso coração é muito grande, é intimidade com Ele. Então, irmãos, tenhamos intimidade com Jesus, nos dobremos diante de Jesus com o coração cheio de gratidão, com o coração cheio de adoração, com o coração cheio de esperança. Vamos pedir para Jesus assim, Senhor, me dá mais prazer de estar na sua casa, no aqui e agora, e na sua casa daqui a pouco, do que prazer de ir para a minha própria casa. Olha, a gente não chegou a isso, não chegou a esse patamar de alegria, de necessidade. Senhor, eu quero ver mais Jesus Cristo do que ver a Raquel. Eu quero mais estar com Jesus Cristo do que estar com Mateus, com Isabel ou com a Mariana, que são as pessoas preciosas que o Senhor emprestou para eu cuidar e para cuidarem de mim. Mas estar com Jesus deve ser a prioridade do nosso coração em gratidão pela justificação. Ok? Participem. Elder colocou: Deus havia falado a Abraão que lhe daria um filho chamado Isaque, mas mesmo assim ele aceitou se deitar com sua escrava para ter sua descendência, ouvindo o conselho de sua mulher, Sara, só para lembrar desse fato. Aí o Isaque completou: também mentiu para o rei dizendo que Sara era sua irmã. Era pecador, né? A Bíblia não esconde o pecado de ninguém, a Bíblia não esconde o pecado. O único, irmãos, que não pecou na Bíblia, isso é maravilhoso, foi Jesus, que é o Deus encarnado. Irmãos,
os outros todos pecaram. João Batista, que Jesus falou em Mateus capítulo 11, como sendo a pessoa mais importante do Antigo Testamento, ele duvidou que Jesus era Jesus. E mandou perguntar, né? Para mim foi o único pecado daquele homem também. E mandou perguntar para Jesus, você é realmente aquele que havia de vir? Ou a gente tem que aguardar outro? Né? A única dúvida do coração dele foi essa. Nas outras coisas, João Batista foi perfeito. Todos pecaram, irmãos. A Bíblia diz todos pecaram. A Bíblia afirma que todos estão na condição ainda de pecadores. Quem não creu em Jesus Cristo é pecador, escancarado, né? Controlado por Jesus também. Mas aqueles que já creram em Jesus Cristo vivem o pecado da omissão, de abandonar o seu primeiro amor, de deixar Jesus de lado, de amar coisas que... colocar amores mais importantes que Jesus, colocar alegrias mais importantes que Jesus, colocar paz mais importante que Jesus, colocar ânimo mais importante que Jesus, colocar coisas no lugar de Jesus. Nós somos terríveis, irmãos, e a gente está deixando de lado o nosso presente, que é a intimidade. Sim, Abraão, ele errou, né? Que bom que ele errou, que bom que ele teve um monte de coisa errada, mas que bom que a gente vai entendendo na vida de Abraão este processo de maturidade, esse processo de maturação espiritual, né? Ele é o modelo que a gente entende que Jesus dá na Bíblia para que a gente compreenda, que Paulo vai colocando aí, para a gente compreender esse patamar de maturidade, né? De privilégio, né? Ele creu no Senhor, mas ele não era perfeito. Você crê no Senhor, você não é perfeito, mas... Quem disse que o Senhor não quer que a nossa gratidão e a nossa adoração seja na busca de melhorar cada dia mais? Melhorar nosso amor por Ele, melhorar nosso amor pela palavra de Deus. Se você está lendo 3 capítulos da Bíblia, vai caçando uma maneira de melhorar para 4 e vai melhorando isso daí, irmãos. Vai passando mais tempo quedado aos pés do Senhor com o sentimento chamado de gratidão. Gratidão por aquilo que já foi feito por Ele na cruz do Calvário. Vamos caminhar? Não é o pagamento de um salário, mas é um presente para quem não fez nada, absolutamente nada. Para reforçar seu ensino, Paulo cita ainda o Salmo 32. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas, bem-aventurado aquele cujos pecados são cobertos, bem-aventurados o homem a quem o Senhor jamais imputará o seu pecado. Né? Está lá no Salmo 32, né? Versículo 1 e 2, é isso mesmo, né? Ok. Que é a citação que Paulo faz aqui em capítulo 4, 7 a 8. Vamos lá, quem quer participar? Serginho completou aqui. E tem sempre alguém para apontar o nosso pecado. E tem sempre alguém, Serginho lembrou, né? Sabe o que acontece, irmãos? Quem tem tempo para apontar o pecado do outro, está sem tempo de olhar para si mesmo. Pode prestar atenção, irmãos. Todo acusador não trabalha os seus próprios pecados, né? Ele gosta de falar dos outros, né? A diversão desse infantil, desse imaturo, é falar dos outros. Mas ele mesmo não trabalha os seus próprios pecados. Se alguém fala muito dos outros para você, ele fala também de você para os outros, né? Porque ele tem tempo, né, de trabalhar a vida dos outros, de trabalhar de quem está do lado de fora. Por isso que o capítulo 2 de Romanos é extremamente interessante, né? Porque o capítulo 1 fala do povo do lado de fora. Aí fala do povo que está debaixo da ira de Deus, fala do povo que não leva Deus a sério, etc. e tal. Mas aí quando chega no capítulo 2 de Romanos, Paulo fala que a gente é tudo igual, né? E olha o capítulo 2, versículo 1 aí, Serginho, como que é legal. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas ao outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condena, né? E aí Paulo deixou isso presente, né, para o condenador, né? Você vai ser julgado por aquilo que você condena. Uau! Então, vamos lá, a vida cristã é exatamente isso, né? Tem sempre alguém para apontar os nossos pecados, né? A gente é pecador, graças a Deus. Graças a Deus nós somos pecadores, né? E o pior pecador que existe no mundo está aí na frente do seu espelho. Então passe tempo com esse pecador. Passe tempo dizendo para ele que tu foi justificado. Você foi justificado. Agora vai viver a santificação. E pede para Deus te dar prazer pelo céu. Porque você só tem prazer na terra. Por que o pessoal morre de medo de morrer? Por causa do prazer que tem na terra. Nosso prazer ainda não é Jesus. Nosso prazer ainda são pessoas. Nosso prazer ainda é o dinheiro. Nosso prazer ainda são as vaidades dessa terra. Então a gente precisa aprender a ser grato pelo que Jesus já fez, ser santo em gratidão pelo que ele já fez e entender o privilégio da vida eterna, né? Vamos trabalhar isso o tempo todo em Romanos.
a alegria da justificação, a alegria da santificação e a alegria da glorificação. Quem não gosta desse assunto não consegue ler Romanos, porque Romanos vai dizer o tempo todo: você foi justificado, você precisa de santidade, você está indo para o céu. Então, né, é assunto ruim, né? Ou assunto ruim. Né? Assunto gostoso é: fui justificado. Ah, legal, muito legal. Tem que viver a santificação. Mais ou menos ruim, porque tem que ficar lutando contra mim mesmo, porque eu gosto mesmo é de falar dos outros, né? Eu gosto de ver o pecado dos outros, mas tratar os meus é mais complicado. Né? E você está indo para o céu, Deus me livre, está amarrado, em nome de Jesus. Que ir para o céu o quê? Mas vamos lá, participação. Missionário Alcino colocou: Fala, Alcino. na vida secular somos ensinados que você é um profissional, em todos os lugares que estejamos. Como cristão, também precisamos ter essa mesma visão. Eu sou cristão no trabalho, na escola, na rua, na padaria. A ideia da farda, né? Você está usando uma farda aí, a farda do quartel de Cristo, né? Você é um bom soldado, né? Você é considerado um soldado, um atleta e um lavrador, lá em 2 Timóteo 2, né? Soldado, atleta e lavrador, né? Então, isso tem disciplina, né? O soldado tem disciplina, ele tem farda, ele se sujeitou, ele está arregimentado pelo Senhor dos Exércitos, né? Soldado. O atleta, ele tem normas, né? E o lavrador, ele planta, joga água e aguarda o dia da planta chegar e aguarda o tempo do fruto aparecer e depois ele aguarda o tempo de colecionar novas sementes e lançar novas sementes, né? Tudo tem uma disciplina, né? Você é soldado, atleta e lavrador, né? Forma o acróstico SAL. Soldado, atleta e lavrador. Você é sal. Sal da terra, soldado, atleta, lavrador. Você é luz do mundo, você é o bom perfume de Cristo. Isso exige disciplina. E o livro de Romanos dá para a gente uma boa disciplina, um bom discipulado. Tá bom? Valeu, Alcino. Vamos caminhar. Como a justificação é a ação do próprio Deus, ela é evidenciada na vida de quem Ele quer. Seja judeu, não seja judeu, para comprovar o fato de que não precisa necessariamente estar vinculado à lei judaica para receber de presente a justificação. Paulo ensina que Abraão foi justificado antes de ser circuncidado. Abraão foi justificado, irmãos, antes de ter lei escrita, ou seja, antes de receber o sinal do Antigo Testamento de que ele pertencia até à família do Senhor. Então, duas coisas interessantes para Abraão, né? Não tinha palavra escrita ainda, né? Os descendentes deles, os semitas que iriam escrever a palavra, né, de Deus, Moisés, né, receberia a palavra de Deus, né, receberia a lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Não tinha a palavra de Deus e ainda não tinha a circuncisão que aconteceria então no capítulo 17. Ele foi chamado em Gênesis capítulo 12, somente no capítulo 17 é que o Senhor pede então a circuncisão, que é o batismo do Antigo Testamento, que é o ato pelo qual aquele que foi circuncidado agora se torna da família de Deus, pertence agora ao povo de Deus. A justificação e a lei. A lei revela a nossa condição de pecadores, incapacitados de cumprir qualquer preceito da lei. Foi assim com Abraão e assim com toda a raça humana. Ela revela o pecado, mas não pode conduzir o pecador à salvação. Nenhum esforço moral, nenhuma ação correta, nenhum conceito ou ideal de vida, filosofia de vida, por mais puro e perfeito que seja, que pareça ser também, traz paz, perdão necessários para a vida. Somente o contato com Jesus, a intimidade com Jesus, somente o sacrifício de Jesus pode satisfazer esse anseio. Somente Jesus pode dar ao coração a esperança e a fé para crer nas promessas e entender que a vida com Ele é mais do que uma aparência religiosa. Deus formou em Abraão um homem de fé ao fazer-lhe as promessas e motivá-lo a esperar por elas, ainda que as condições não fossem favoráveis. Abraão, esperando contra a esperança, ele creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido e velho, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso, o Senhor é poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso também lhe foi imputado para a justiça, capítulo 4, versículo 18 até o versículo 22. Nós temos uma participação e participe aí e a gente explica um pouquinho mais desse capítulo 4, dessa parte tão bonita aí de Abraão.
Dona Marlene Oi, colocou: dona Marlene. eu vivo como pecadora purificada por Jesus e também justificada. E a Adriana Medeiros colocou: um bom soldado deixa bons exemplos. Temos que nos cobrar o tempo todo. Eu achava tão engraçado, né, que eu servia o exército e aí o sargento tinha uns dias lá que ele ia conferir a farda, né, e a minha mãe fazia um negócio de maisena lá e a farda ficava engomadinha, né, e a gente tinha que limpar com caol, esqueci o nome, nosso cinto, né? Tinha que limpar a cal. Então ele passava, ele olhava, né? E ele olhava a barba para ver se estava bem feita, né? O cabelo sempre muito bem cortado, e até hoje eu gosto de manter o cabelo bem cortado, parece que cabelo comprido traz a ideia de gente sem compromisso. E isso eu aprendi no Exército Brasileiro, e eu lembro que eu não tirava a minha cobertura, né, para nada, né, porque eu representava o Exército Brasileiro. E banho tomado, sempre em forma física, farda impecável, né, posicionamento, né, tinha teste de aptidão física. Era um soldado, atleta e lavrador o tempo todo, né? Isso, Exército Brasileiro, né? E a gente precisa se guardar como soldado. Não dá para você ser diferente. O cristão grato, ele se cobra mais do que o cristão ingrato, né? Ele se veste bem, ele cuida daquilo que ele fala, ele vigia os seus pensamentos, ele vigia os seus sentimentos, ele vigia a sua veste para não defraudar e não escandalizar ninguém. Ele vigia mais. Ele está posicionado como soldado de Cristo, né? Então é bem interessante a gente lembrar isso o tempo todo, né? Do bom soldado. Obrigado, Adriana, por lembrar do bom soldado. Nós somos bons soldados de Cristo, nós somos atletas de Cristo, nós somos lavradores de Cristo, né? Ler sobre o soldado é interessante, ler sobre o atleta é interessante, ler sobre o lavrador é interessante, né? Eu gosto de plantar algumas plantinhas, né? Eu descobri algumas coisas. A planta vem, ela dá uma flor e geralmente atrás da flor está cheio de semente, né? E quando aquela flor bonita morre, seca, a gente fala, foi embora a flor. Não, mas foi embora a flor, mas atrás daquela florzinha tem um monte de semente bonita que vai dar continuidade a um jardim maravilhoso do Senhor, né? E eu fiquei pensando nas sementes como legados que as flores mães deixam para as flores filhas, né? E o legado é a palavra escrita de Deus, né? Às vezes a gente está preocupado em deixar dinheiro, deixar casa, deixar estudo, e a gente não deixa o legado da graça para os nossos filhos, né? A gente não deixa gratidão para os nossos filhos, a gente cria um monte de gente entusiasmada com o mundo e não entusiasmado com a graça. Gente que não é nem grato mais pela justificação, que vive como ingratos, dando trabalho, falando demais, pensando demais e dando um testemunho muito ruim. Então, nós como igreja de Jesus Cristo precisamos lembrar da graça de Deus e viver essa graça no tempo todo. Tem mais, Mariana? Tem, né? Adriana mesmo? Tem Dona Marlene também? Mariana? Adriana Medeiros comentou: Jesus nos ajude a ter maior intimidade com o Senhor. Amém. Essa é a oração tão boa, irmãos. Essa talvez seja a grande oração, né? Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ter mais intimidade com o Senhor. Eu quero entender melhor a justificação para desenvolver muita gratidão. Amém? Vamos caminhar? Eu já li isso aqui, Mateus? Abraão recebeu de presente a fé. É isso mesmo? Vamos lá, não li ainda não. Abraão recebeu de presente a fé para crer que ele teria uma descendência física, mas que ele teria também uma descendência espiritual, uma descendência de homens e mulheres de todas as tribos, línguas, povos e nações e de todas as épocas, os quais, assim como ele, receberiam o perdão, a graça da justificação e teriam fé para viver com gratidão e adoração ao Senhor Jesus Cristo. Né? A oração aí, Adriano, olha, completando, né? A dona Marlene falando, eu quero viver como justificada, a Adriana dizendo, eu quero viver com mais intimidade com o Senhor, né? A gente precisa desenvolver a gratidão e a adoração. Quando a gente desenvolve gratidão e adoração, a gente começa a viver isso, né? Abraão não viu a representação carnal da graça, Jesus, né? Mas ele experimentou pela fé tudo o que Jesus fez no Novo Testamento. Olha que lindo! Ele olhou para o futuro.
Hoje temos a revelação completa. Hoje podemos olhar o cumprimento da promessa e pela graça podemos crer naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, que ressuscitou por causa da nossa justificação. Abraão olhava para o futuro e Abraão creu no Senhor Jesus Cristo, fazendo a obra redentora no futuro, e ele se tornou o pai da fé. Irmãos, olha o nosso privilégio. Nós estamos olhando para o passado, entendendo que Jesus já fez por nós de maneira tetelestai, de maneira completa. Jesus já consolidou tudo na cruz do Calvário para a gente olhar aquilo tudo consolidado. O tetelestai de João 19:30, completo, perfeito e absoluto, para a gente viver para a glória de Jesus. Irmãos, tudo o que a gente precisava foi feito por Jesus na cruz do Calvário. Você não precisa de mais nada. Só precisa agora viver a santificação e morrer e ir para o céu. Olha, e se encontrar com a graça redentora que vai te abraçar e dizer assim, olha, você lutou o bom combate, você completou a carreira, você não precisa de fé, porque agora você está diante da fé. Você está diante da graça e agora eu vou te ensinar o que você ainda não tinha descoberto lá na terra. É a nossa história, é a história de Romano, irmãos, é a nossa gratidão. A tetelestai, está consumado. Pastor, o que está consumado? Todos os pecados foram perdoados, irmãos. Toda a culpa foi tirada. Todo capeta e capetinha foram vencidos na cruz do Calvário. Um céu maravilhoso para você morar foi arrumado. Enquanto isso não chega, luta contra a tua ignorância, luta contra a tua carne, luta contra os pecados que querem tirar, minar de você as forças espirituais, irmãos. É simples, não é? Mas o ser humano complica, os pastores complicam, as igrejas complicam. E a gente, com o nosso emocionalismo maldito, misticismo maldito, a gente complica. Com o arminianismo, que eu vou chamar de maldito, a gente complica. Com o liberalismo, com o legalismo, a gente complica. Com libertinagem, a gente complica. Com falta de gratidão, a gente complica. E a gente, ao invés de viver a intimidade com o Senhor, a gente está vivendo a intimidade com os nossos propósitos, com os nossos sonhos, com as nossas angústias, com os nossos estresses, com o nosso desespero, com a nossa falta de confiança, com a nossa angústia, com a nossa ansiedade. E aí a gente acaba vivendo uma vida de hipocrisia, uma vida de ansiedade, uma vida de avareza, e a gente não se prepara para o nosso encontro espiritual eterno e definitivo com Jesus Cristo. Qualquer dia desses, Jesus te leva, meu irmão. Qualquer dia desses, ele chama o Cláudio Duarte, que gosta de brincar, que a gente tem uma senha, né? Qualquer dia desses, a senha a ser chamada é a sua. O nome a ser convocado para a eternidade é o seu. E se você não estiver vivendo a gratidão pela justificação, a santificação como gratidão, nem ir para o céu você vai estar querendo ir. Então a gente precisa realmente de ter intimidade com Jesus para entender o que já foi feito. Vamos lá. Jesus já aí dá o exemplo de Abraão no capítulo 4, no capítulo 5, a justificação em Cristo Jesus para aqueles que o Senhor chamou na eternidade para entender isso. Depois da explicação sobre a justificação a partir do Antigo Testamento, Abraão, Paulo de forma muito completa sobre a abrangência, Paulo fala de forma muito completa sobre a abrangência da justificação na vida do eleito. Uma justificação anunciada no Antigo Testamento que toma forma concreta e completa no Novo Testamento através de Jesus, que traz para nós a paz e a reconciliação. O Senhor fez a paz conosco na cruz do Calvário, né? A paz que a gente tem não é a ausência de conflito, a ausência de pandemia, a ausência de morte, a ausência de crise, nada disso. A paz que foi estabelecida na cruz do Calvário foi que o Senhor não está mais brigado com você, o Senhor não vai lançar você no inferno mais, né? Ele fez a paz com você, né? A ira de Deus contra Adão e Eva, ali no Éden, que estava descarregada e mirada em você, foi tirada em Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário. Essa é a paz, a reconciliação. A reconciliação agora dá para você a autoridade e o direito que tinham Adão e Eva de conversar com o Senhor. O véu do santuário foi rasgado para que você tenha
acesso à presença de Deus. A justificação nos leva à santificação, mas o grande presente da santificação é a intimidade com Jesus Cristo, né? A intimidade com a pérola, né? A santificação é o privilégio da intimidade, da amizade com Jesus Cristo. Entendeu isso? A santificação é o privilégio de nos dobrarmos, de abrirmos a Bíblia, de ler com alegria a palavra de Deus e sermos impactados com grande amor, com a grande alegria, com a paz e com o ânimo que vem da justificação. O presente da gratidão, o presente que nos traz gratidão é a justificação. E a coroa da justificação e da santificação é a glorificação, né? Por isso que Paulo diz assim, né? Lutei o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, agora me falta receber de presente a coroa, né? A coroa, né? Que é o fato de estar glorificado com Jesus. Esse é o grande presente do cristão. O grande presente do cristão é contemplar face a face, o peniel do cristão é Jesus Cristo, é contemplar face a face o seu Senhor, né? Com muito amor, com muita alegria, com muita paz e com muito ânimo, né? A nossa oração hoje poderia ser assim: Senhor, me faz entender o teu amor acima de qualquer amor, a tua alegria acima de qualquer alegria, a tua paz acima de qualquer paz, e o teu ânimo, Senhor, um ânimo maior do que qualquer ânimo. Deus, me fortalece nas minhas ações, me fortalece nos meus pensamentos, aumenta a minha fé na intimidade com a tua palavra, me dê ânimo, Senhor, me dê domínio próprio e me dê mansidão. O que eu acabei orando? O fruto do Espírito Santo, irmãos. E a gente pode pedir: Senhor, me enche do Espírito Santo. E Lucas 11, versículo 13, quando dá a ideia de que Jesus manda a gente pedir de tudo, e pode pedir também, não tem problema, mas faz isso lá no seu quarto, Mateus 6,6. Aí diz lá em Lucas 11, versículo 13, ele diz assim: pede o Espírito Santo, pede para ser cheio do Espírito Santo. E creia, o Pai não vai negar esse pedido para você. Peça para ser cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de consciência da realidade espiritual, para que enquanto vivamos a realidade transitória e carnal, possamos glorificar o nome do Senhor, proclamar o nome do Senhor e ter desejo gigante de ir para casa, né? Irmãos, essa é a essência da vida cristã. Se alguém te ensinou algo que não seja isso que foi ensinado estava errado. O Senhor vai nos dar alegria para viver para a glória do nome dEle, reconciliados com Ele, com disposição para Ele, com ânimo para Ele, entendendo esse amor maravilhoso dEle e vivendo feliz e pleno em qualquer situação, como Abacuque disse: ainda que eu esteja vivendo várias situações sociais, várias situações difíceis, todavia eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor me faz andar altaneiramente com a consciência lá, a consciência nele, a consciência da graça. Mas isso é o grande desafio. E Romanos diz no capítulo 5 assim, olha que lindo: justificado, fato consolidado através da fé, eu tenho paz com Deus. O Senhor não está brigado comigo mais, através de Jesus Cristo, a ponte, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso através da fé. Ao quê? A graça, na qual agora estamos firmes e gloriamo-nos no quê? Olha a glória, na esperança da glória de Deus. O que está dizendo isso? O nome de Deus ser glorificado e estarmos morando na nossa casa. E não somente isso, mas também nos gloriamos no quê, irmãos? Olha só, o pessoal não gosta de ouvir isso. Nas próprias tribulações, sabendo que é a tribulação que vai produzir na gente perseverança. Perseverança vai produzir na gente experiência. A coisa mais horrível do mundo é crente sem experiência, irmãos. E a experiência vai produzir esperança. E o que mais? A esperança não confunde. Por quê, irmãos? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado de presente, outorgado a nossa garantia. Olha que coisa mais linda esse texto. Romanos capítulo 5, do versículo 1 ao 5, que nos ensina agora os privilégios da justificação. Irmãos, Tiago, ele fala isso de uma maneira que o pastor repete todo dia, né? Toda quarta, todo domingo, escola dominical, todo domingo de culto, né? Tende por motivo de alegria o passar por muitas lutas. E aqui Paulo dizendo assim, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Quem é que se gloria nas tribulações, irmãos? Quem tem gratidão pela justificação.
Quem é que sabe que a tribulação vai produzir perseverança? Quem tem satisfação na gratidão? Quem tem gratidão e vive essa gratidão em santificação? Quem é que vai ter experiência tanto com a tribulação como com a perseverança? Aqueles que têm gratidão pela justificação. E aí, irmãos, a esperança não confunde, porque a gente vai entender que o amor de Deus já foi derramado no nosso coração e é aplicado essa verdade através do Espírito Santo, que nos foi dado de garantia, irmãos. A garantia de que a gente vai chegar lá é o entendimento da justificação, a gratidão através da santificação, caminhando para a glorificação. Isso é um presente, irmãos. Esse texto ele tem que mexer com a gente, ele tem que dar uma sacudida na nossa existência, ele tem que produzir gratidão na nossa existência, ele tem que produzir esperança na nossa existência, e a gente tem que olhar em todas as coisas com mais gratidão, com mais alegria, com mais amor, com mais paz, mais animado para o nosso dia a dia. É lógico que isso se aplica a pastor, presbítero, diácono, aos membros da igreja, se aplica a todos os eleitos que têm o privilégio de viverem quedados, mesmo vivendo por tantas tribulações no dia a dia, né, mas quedados aos pés do Senhor. Muitas verdades que alimentam a nossa vida cristã podem ser compreendidas nestes primeiros versículos do capítulo 5. Por causa da justificação, nós temos paz com Deus, temos acesso pela fé à graça, temos firmeza na graça e temos esperança por causa da glória de Deus. A melhor parte de Deus, Deus dá dois presentes para a gente. A justificação, e quando a gente entende isso, tem festa no céu. E a nossa promoção espiritual, tem festa no céu, irmãos. Salmo 116, versículo 15, fala que o Senhor faz festa quando Ele recolhe um eleito dele. Se o Senhor faz festa, por que a gente fica fazendo... Não vou falar isso não. Se o Senhor faz festa, por que a gente não faz festa? Pronto, melhora essa frase, né? Se o Senhor faz festa, por que a gente não faz? Por que a gente fecha a cara e fica brigado com Deus? E fica angustiado com Deus e lançando flechas no Senhor, né? Por que Ele fez isso, né? Para que Ele fez isso? A gente tem que aprender isso, né? Vamos lá, tem participação, Mariana? Tem, só que o usuário não está identificado, mas colocou: que Deus continue nos orientando para sermos hoje melhor que fomos ontem, assim sucessivamente. Nossa, que bom, né? Esse é o dinamismo da graça. O dinamismo da graça é crescente, né? A gente vai crescer, a gente vai amadurecer, ok? Essas certezas produzem efeitos práticos, irmãos. É isso que o irmão acabou de participar ali. Eu acho que não é o Wagner esse? Que Deus continue nos orientando para sermos hoje melhor que fomos ontem, assim sucessivamente, né? Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Essas certezas produzem efeitos práticos, não defeitos práticos, efeitos práticos. A justificação é um ensino teologicamente completamente, totalmente útil, é aplicável ao dia a dia do cristão de segunda a sábado, de segunda a segunda. Não somente estamos falando de aspectos teológicos da salvação, mas a gente está falando de aspectos que são práticos na salvação, coisas que vemos mudar, melhorar, florescer em nós, nas diversas situações da nossa história, irmãos. A gente está no processo de maturidade espiritual. Ok? Tem gente aí? Tem, Mariana? Quem fez o comentário foi a Vanderleia. Oi, Vanderleia. Nós não identificamos o teu número aqui, né? Tá bom. Muito bem. É a Vanderleia que fez o comentário, né? Que a gente possa amadurecer, né? A certeza da justificação na vida cristã, além da perspectiva eterna e transcendente, atinge e transforma a maneira de vivermos e encararmos a circunstância enquanto estamos neste mundo. E não somente isto, mas também nos exultamos, nos gloriamos, não só na esperança, mas também nas tribulações. Porque com a tribulação aí chega a perseverança. Com perseverança vem aquilo que o cristão precisa ter: experiência, ser testado, aprovado, às vezes rejeitado, depois aprovado, né? O bom das chamadas, né, das provas de Deus, é que tem sempre a segunda chamada. Se você não passar na primeira prova, pode ficar tranquilo, irmão. Vem a segunda prova, vem a terceira prova, né? Até você tirar um 10, né? Ou até você tirar um 7,1. Tá bom? E com a experiência vem a esperança. Deus está amadurecendo. Aquilo que Vanderleia disse, né, e comentou aqui, né, a gente está sempre amadurecendo, irmãos. O Senhor vai sempre trabalhando o nosso coração para a gente ter maturidade espiritual, ok? Né?
Ok. Tudo se encerra na esperança, na exultação, na confiança, naquilo que o Senhor já fez. Olha, vou repetir, naquilo que o Senhor já fez. Toda a sua ação justificadora nunca é jogada de lado, independente da situação, independente do treinamento, o Senhor usa tudo para a glória do seu nome. Lógico que a gente vai aprender isso semana que vem, né? Quando Romanos 8 diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Cooperam em que sentido? Cooperam nesse sentido de maturidade espiritual. Nesse sentido de produzir esperança, nesse sentido de produzir experiência, né, no coração da gente, nesse sentido de entender o grande amor com que o Senhor nos amou, ao ponto de provar o seu amor. A gente nunca valeu nada, mas o Senhor prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, a gente sendo o quê? Um bando de ingrato, gente que briga, gente que aponta o defeito dos outros, gente que às vezes não lê a Bíblia, gente que tem facilidade de dizer que o outro não presta, mas ele não percebe que ele não está fazendo, não está vivendo os benefícios, né, que o Senhor deu de presente para ele. Então ele está no mesmo patamar, como diz Romanos capítulo 2, né? Quem é você que julga? Porque naquilo que você condena, você é a mesma coisa. A obra da justificação revela o profundo e doce amor de Jesus pelos seus filhos. A palavra falada a Abraão no Antigo Testamento tomou forma em Jesus. E ele fez tudo que era necessário para que a lei fosse cumprida e para que os filhos do Senhor tivessem comunhão plena com ele. E essa comunhão gera agora novas expectativas de vida aqui. É lógico, com os olhos na eternidade. As expectativas de vida que a gente tem aqui precisam estar fundamentadas na nossa visão de eternidade, né? Esse é o desafio, né? Esse é o nosso privilégio. Ok? Vamos lá. Pode participar, Mariana. Rodolfo colocou. Rodolfo. Sempre que atravessar tribulações e momentos difíceis, questione-se sobre seus pensamentos e atitudes. Deus coloca sua fé à prova, pois quer cristãos conscientes de importância em ouvir a palavra de Deus e que tenham, acima de tudo, humildade e resiliência. Muito bom. Meu irmão e amigo de infância, muito boa a sua participação. Como sempre, meu irmão, Deus abençoe. Saudade de você, viu? Um abração a você e família. O Senhor, Ele quer produzir treinamento na gente, né? E acho que é exatamente isso que nosso irmão Rodolfo trouxe, né? Sempre que atravessamos tribulações e momentos difíceis, né? São ambientes de treinamento e maturidade espiritual. Então ele diz, questione-se sobre seus pensamentos e atitudes. Deus coloca a sua fé em prova, né? Então ele é professor, né? Então ele primeiro dá a matéria para os alunos. E depois que ele dá a matéria para os alunos, ele fala assim, dia tal, prova. Deus dá a matéria para a gente, matéria é conhecimento dele. E ele marca lá, dia tal, prova. Só que ele não diz para a gente qual é o dia. Então a gente tem que estar sempre pronto para a prova surpresa de Deus. E tem muitas provas surpresas do Senhor para a gente. Não para desqualificar a gente, mas para qualificar a nossa consciência, para amadurecer a nossa consciência com as provas que Ele vai nos dar. E Ele vai nos dar muitas provas, né? Ao ponto de Tiago dizer assim, tende por motivo de toda alegria o passar por muitas provas, muitas tribulações, muito treinamento, muita maturidade para aprender a desapegar das coisas deste mundo e se apegar das coisas do céu, né? Essa é a nossa história, essa é a nossa estrutura. Vamos falar sobre a obra justificadora de Jesus. Toda essa mudança de vida só é possível por causa de Jesus, por causa da salvação, por causa do seu sangue derramado ali na cruz do Calvário. Deus não esperou que tomássemos uma atitude de nos salvar, ou que acenássemos para Ele dizendo que gostaríamos muito de ser salvos, para que Ele então fizesse alguma coisa. Irmãos, isso é extremamente fundamental. A obra justificadora não é a gente dizendo, Deus, me salva porque agora eu estou pronto. Você nunca esteve pronto. A gente está sempre sendo aprontado, né, pelo Senhor, né? E nunca se sinta pronto, para não se sentir orgulhoso e vaidoso até de estar pronto, né? Porque é interessante isso. A gente nunca está pronto. Quando a gente acha que está pronto, a gente vira vaidoso e a gente começa a pisar na cabeça das pessoas como se nós fôssemos muito importantes e as pessoas fossem menos importantes. Então não tem isso, né? Capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Isso não existe. Você não é melhor que ninguém. E você pode pegar a pior pessoa, que você não deveria fazer essa condenação. Você pode olhar para o lado de fora e condicionar a pior pessoa lá fora. E aí o Senhor vai dizer para você assim, por dentro vocês são
pareados, idênticos, não tem nada de diferente. Aí você olha e fala, meu Deus, e agora? Fazendo agora a obra justificadora de Jesus, que te postura primeiro para a gratidão. Senhor, obrigado pelo que o Senhor fez por mim. E aí você diz assim, eu não mereço. Porque a gente precisa dizer todos os dias, eu não mereço. Então tem algumas pessoas que até brincam, né? Você pergunta, ei, como é que você está? E eles brincam assim, estou melhor do que mereço. Né? Sim, muito melhor. Mas muito melhor mesmo. Porque você merecia o infernão, com o Satanás cutucando você, cozinhando você nas chamas eternas do inferno. É isso que a gente merece. Isso é pouco ainda. A gente é muito ruim. Se a gente examinar os nossos pensamentos, a gente vai lembrar o quanto a gente não vale nada, o quanto a gente não presta, mas, porém, todavia, através de Romanos, através da leitura da palavra de Deus, a gente sabe que Deus ama. E Ele prova esse amor para conosco, mesmo que a gente não valha nada, mas, porém, todavia, a gente vai, a partir de agora, desenvolver o sentimento de gratidão, que é esboçado pela santificação. Está entendendo isso, meu irmão? Se a gente não vive isso, a gente vai viver um mundo muito encardido, um mundo muito estranho, tá bom? Mas vamos lá. Jesus morreu no tempo determinado, estando nós totalmente, sempre fracos e indefesos. Humanamente, ninguém faria alguma coisa desse tipo, nem por um justo. Talvez por uma pessoa boa, alguém quisesse fazer alguma coisa. Mas a verdade traz de volta a explicação sobre a justificação do capítulo 4. Cristo fez o que fez quando nós éramos ainda pecadores totalmente alheios ao Senhor. Deus provou o seu amor para conosco e Cristo morreu por nós e nós somos pecadores. Fomos salvos da ira, isso é graça. Estamos reconciliados com Deus, isso muda toda a perspectiva humana. Essa verdade precisa atingir todo o espaço do nosso ser, todo o nosso entendimento. E a gente precisa colocar isso na nossa mente e na nossa ação. Eu fui justificado por Jesus para viver uma vida de gratidão em santificação e para ter esperança da glorificação. Eu ainda não consigo viver isso, então ora! Ora o que é certo orar, Senhor, eu preciso compreender a justificação, me ajuda na santificação, me enche do Espírito Santo e me dá consciência da vida eterna. Olha que oração bonita, irmãos, que oração certinha. Senhor, me faz ter gratidão pela justificação, me faz viver a santificação em gratidão, Senhor, e satisfação, e me faz ter mais prazer na vida eterna do que na vida transitória. Essa é a oração, irmãos, essa é a oração. Paulo ensina justificação, santificação e glorificação o tempo todo. E ele fala para a gente, olha, Jesus morreu por você, Jesus amou você, Jesus fez tudo por você, Jesus pagou o preço por você, né? Agora pague o preço por ele. Só que ele vai dizer isso lá em Romanos 12. Pague o preço por ele também, vai viver a santificação, abandona o prazer da carne, né? E tenha prazer pela vida eterna. Olha o contraste aí do pecado e a salvação entre Adão e Jesus. Mais uma vez, Paulo vai até o Antigo Testamento para tornar mais claro tudo o que ele está falando sobre justificação. O ponto de partida é o pecado de Adão. Como pai da humanidade, Adão pecou e seu pecado trouxe a morte por causa do descumprimento da obediência da palavra de Deus. Gênesis 2, o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Olha, toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas esse mais mexe com a gente, né? Mas, olha a curiosidade, que? Mais? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não mexe nisso não, porque no dia em que você mexer com isso, você vai morrer. Deus está dizendo para a gente, irmãos, o tempo todo, né, que tem coisa que não é para a gente mexer, mas a gente tem uma curiosidade, né? Curiosidade. Agora, presta atenção, irmãos, é muito mais abrangente você viver em intimidade com o Senhor do que você viver de curiosidade. Irmãos, em nome de Jesus, o Senhor precisa repreender no nosso coração essa nossa curiosidade pelas coisas que não prestam. Olha, de toda árvore do jardim, come livremente. É uma árvorezinha só que você não pode mexer. Porque o dia que você mexer, você vai morrer. E olha só, irmãos, a abrangência da intimidade com Deus e a gente prefere mexer em coisas que matam a gente, né? Então isso é o coração do homem, isso ainda é o seu coração, isso ainda é o meu coração e a gente precisa ter intimidade com Jesus e contar para Jesus o que atrapalha a nossa intimidade com o Senhor Jesus Cristo, né? E colocar isso diante dele. Pedro não teve coragem de contar, Adão e Eva naquele dia não tiveram coragem de contar.
E você, às vezes, também não tem coragem de contar. E a gente tem que começar a desenvolver coragem para contar para Jesus aquilo que atrapalha a gente de viver plenamente para Ele. Deus registrou uma lei no coração de Adão, a qual não foi cumprida, e nem a lei escrita, que veio depois de muito tempo após Adão, com Moisés, conseguiu regulamentar a vida do homem. O pecado de Adão nivelou toda a raça humana na condição de pecadores. Toda a raça humana. Não há um nascido de mulher que não seja pecador. A salvação, exceto Jesus. A salvação em Jesus fez o perdão ser abundante sobre muitos. Olha só, Adão trouxe desobediência, Jesus trouxe obediência. Capítulo 5 de Romanos, isso, tá, irmãos? Adão trouxe a morte, Jesus trouxe a vida. Adão trouxe ofensa e juízo, Jesus trouxe a graça. Adão trouxe condenação, Jesus Cristo trouxe justificação e vida. Adão apresentou o pecado, Jesus apresentou os justos. Adão apresentou os pecadores, trouxe os pecadores, Jesus trouxe os justos. Adão trouxe abundância de pecado, Jesus trouxe superabundância de graça. Olha esse gráfico comparativo maravilhoso para a gente entender um pouquinho dos nossos privilégios na justificação. Abraão, capítulo 4, o primeiro a entender isso, depois essa abrangência de compreensão dos eleitos. A gente está em Jesus, então o velho homem precisa ser abandonado com muita gratidão. O contraste entre Adão e Jesus é feito por Paulo, para evidenciar a grandeza da graça justificadora. A pecaminosidade herdada de Adão torna todo homem em todo tempo culpado. A culpa de Adão caiu sobre todos. Logo, todos então precisam morrer, conforme a lei dada pelo Senhor no jardim. Não obstante estarem todos na condição que realmente deveriam estar, a graça do Senhor superabundou e fez o resgate necessário para a salvação. Olha que texto lindo. Sobreveio a lei para que desse forma à ofensa do homem. Mas onde abundou a ofensa do homem, o pecado, superabundou a graça de Jesus, a fim, com o propósito que, como o pecado reinou através da morte, assim também reinasse a graça agora pela justiça para a vida eterna, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha aqui. Que investimento universal na vida dos eleitos. Jesus veio tirar a força e a influência do pecado. Jesus veio vencer tudo aquilo que a gente jamais teria condições de vencer. E agora Jesus veio dar um desafio para nós. Combate a carne. Leia a Bíblia. Combata a carne. Ore contra os pecados que assediam o seu coração. Mas seja grato nas suas orações. Adore o Senhor Jesus Cristo por tudo que Ele fez por você na cruz do Calvário. Esse é o nosso papel, irmãos. Olha, o nosso privilégio é bem gostoso, E vamos fechar? Capítulo 6 e 7. A justificação evidenciada nas obras. E o que Ele quer da gente? Santificação. Vamos lá. Fechando a explicação dada, a explicação sobre a justificação, sobre também a salvação, o resgate e a reconciliação, os capítulos 4 e 5, vamos entrar agora no capítulo 6 e 7. Paulo passa a falar sobre a mudança que vem com a aplicação de todas essas verdades. A aplicação daquilo que a gente entendeu nos primeiros capítulos de Romanos, até o capítulo 5. Os corações alcançados pela graça vão evidenciar em atitudes agora essa salvação. O capítulo 6 inicia com a ideia da superabundância da graça onde o pecado havia então dominado. Essa ação abundante resgata o homem de seu estado de morte por causa do pecado. E o limpa, o torna justo e o recoloca no lugar onde ele deveria sempre estar para glorificar o nome de Jesus. Este homem limpo não deve se sujar novamente, mas para que isso não aconteça, outra questão será apresentada agora nos capítulos 6 e 7 por Paulo. A santificação, o processo de crescimento e maturidade daquele que foi salvo pela graça em Cristo Jesus. Ok? Então a pergunta é, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja ainda mais abundante? E a resposta, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo, fomos batizados também na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Jesus na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Olha que interessante. E a novidade de vida, irmãos, aqui, ela traz a ideia, primeiro, de juntar-se a Cristo e afastar-se de tudo isto. Juntando-se a Cristo, a gente recebe maturidade, a gente recebe crescimento espiritual para a gente ser fortalecido contra a nossa carne e contra os desafios diários do nosso dia a dia.
Nós estamos no mundo ainda. O mundo chama atenção ainda. O mundo faz a gente perder a alegria da justificação. O mundo tira de nós a gratidão vivida pela satisfação evidenciada pela santificação. O mundo faz a gente acreditar que morrer é ruim. O mundo faz a gente acreditar que ir para casa é algo ruim. O mundo faz a gente acreditar que a nossa verdadeira casa está aqui, quando na verdade o Evangelho nos treina para olharmos para Jesus, que abriu de volta para a gente aquele espaço que tinha sido fechado lá em Gênesis capítulo 3, o paraíso. Nós não somos daqui. A gente está passando um tempo aqui, e esse tempo aqui é um tempo de treinamento. Não somos daqui, mas de jeito nenhum não somos daqui, irmãos. O Senhor nos dá privilégios neste lugar? Sim, nos dá privilégios nesse lugar. Nós temos família, nós temos igreja, nós temos amigos, nós temos irmãos, nós temos pessoas valiosas para compartilhar com eles a graça da justificação. Isso a gente evidencia em novidade de vida e através da santificação. Qual é o teu papel na terra, meu irmão? Amar o Deus do céu e proclamar as virtudes dele, viver as virtudes dele junto com a sua família, viver as virtudes dele na sua igreja, viver as virtudes dele no seu trabalho, viver as virtudes dele na sua escola, no lazer, nas eventualidades do dia a dia, mas viver ele. Jesus é ao 24 horas da vida do cristão. Viver Jesus, não esquecer de Jesus, lembrar de Jesus o tempo todo, evidenciar Jesus o tempo todo, né? E viver para a glória dele. Como diz Rodolfo, com humildade e resiliência. Vamos viver, né, nosso Jesus, né? Tá bom? Neste ensino progressivo, Paulo chega no ponto necessário para que haja o desenvolvimento da vida cristã. O perdão gracioso que não vem por obras nos leva a uma vida desregrada e negligente, né? É uma pergunta, né? O perdão gracioso que não vem por obras nos leva a uma vida desregrada e negligente? Não, uma vida de humildade e resiliência. Se a graça é superabundante onde há o pecado, é necessário então continuar pecando para que essa graça superabundante continue sendo aplicada? Também é uma pergunta. Paulo fala sobre fatos que foram consumados, coisas que aconteceram de uma vez e que abrem as portas para o desenvolvimento da fé cristã. A ênfase dada neste texto é que nós estávamos mortos nos pecados, mas agora nós estamos mortos para o pecado depois da justificação. Olha, esse tema é legal de entender. Ó. Mortos nos pecados ou mortos para o pecado? Os mortos nos pecados não têm condições nenhuma de querer a vida, mas nós sim, nós andamos agora em novidade de vida, porque estamos mortos para o pecado. A questão ensinada por Paulo é a passagem da morte para a vida, que é evidenciada no batismo, né? No lavar regenerador da graça divina. O batismo é o sinal e selo da nova aliança, é o sinal daqueles que foram chamados pelo Senhor para viver a salvação no dia a dia. O batismo não é uma situação mágica que nos torna automaticamente seres imunes ao pecado, mas é o sinal externo de algo que já aconteceu lá dentro, de uma consciência, né? De uma certeza da justificação que já aconteceu dentro do coração. Paulo diz que o batismo é um sinal externo da nossa morte para o pecado. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Né? Então, quando a gente chega alguém e diz, eu quero ser batizado, assim, mas você já entendeu a justificação? Já, quer dizer, o que é isso? Você entendeu que depois da justificação vem a santificação? Que é a sua satisfação, a maior satisfação da sua vida? Você já entendeu isso? Não. E você já entendeu que muito mais importante do que estar na terra é estar no céu? Então não quero ser batizado, não. Se é tudo isso? É tudo isso. Às vezes a pessoa chega, quer ser batizado, bora! Né? A pessoa não sabe nem, né? Tem um amigo ali, o pai está ali, a mãe está ali, o tio está ali, né? Tá todo mundo ali, a minha família era daqui, então eu quero ser batizado, mas muito mais do que fazer parte de uma família da terra, é fazer parte das convicções eternas do Pai de todas as coisas, o Deus de todas as coisas, o Senhor de todas as coisas, entender a sua justificação, ser desafiado por uma santificação em gratidão, satisfeita, né? Ser desafiado a viver com mais convicção no céu do que na terra. E somos peregrinos, somos peregrinos e forasteiros. Somos forasteiros. Sou peregrino aqui, em terra estranha estou. A gente não está em casa ainda, né? Mas enquanto a gente caminha aqui, a gente caminha com satisfação na justificação.
né? Satisfação na justificação é a nossa gratidão evidenciada pela santificação, caminhando para a glorificação, né? Palavra, tudo um monte de ão, né? Para dizer que a gente agradece a Jesus por tudo que Ele fez. Obrigado por ter feito uma casa para mim no céu. Enquanto eu não cheguei lá, Senhor, me dá maturidade espiritual para ser satisfeito no Senhor. Glorificar o Teu nome através da minha santificação, da novidade de vida. O alvo, então, é a novidade de vida, que vem com a salvação. Na novidade de vida, santificação, gratidão, satisfação, o velho homem é subjugado, o corpo do pecado é destruído, para que não sejamos mais escravos do pecado, que conforme o capítulo 5 entrou em toda a humanidade através do nosso querido Adão, irmão Adão. Paulo está apresentando uma nova forma de olhar a vida, de viver as situações, de buscar crescimento espiritual. O assunto, apesar de parecer complexo, é simples e vem de um pensamento coerente. Se estamos libertos do pecado, fomos libertos do pecado, não podemos querer voltar agora para o pecado. Olha o desafio aí. Cristo venceu o pecado e a morte, que é consequência deste pecado, e Ele nos fez participantes da vitória, da nova vida. Somos vencedores. Não precisamos ficar presos aos pecados e nem viver como se estivéssemos mortos ainda. Não precisamos arrastar culpas, cultivar erros, obedecer paixões carnais de qualquer espécie. Paulo nos orienta a nos considerarmos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. É o capítulo 6, né? Aí ele vai dizer: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus. Olha, é o capítulo 6 ainda, não é nem o 12, né? Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos agora de justiça. Olha o que está dizendo: instrumento de justiça, ferramenta de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, vocês estão debaixo da graça. Então use o corpo de vocês, a vida de vocês, como instrumento de justiça, né? Que coisa maravilhosa, que coisa fantástica, né? Que desafio para o nosso coração, né? Viver para a glória de Deus, né? Em novidade de vida, como instrumentos, então, de justiça, né? Aí as perguntas para a gente meditar, e você pode participar, né? Quais as convicções que temos em relação à nossa nova vida com Jesus? Essas convicções nos levam a entender que o pecado não tem mais domínio sobre nós e que somos impulsionados pela palavra a lutarmos contra todas as fraquezas do nosso coração. Qual é a fraqueza do nosso coração contra a qual lutamos? Né? Quais são as fraquezas? Você já teve coragem, né, de relacionar num caderno, né, depois botar fogo para ninguém ver, né? Mas você já teve coragem de relacionar quais são as suas fraquezas? Né? É isso aí. Ok. É o reconhecimento da graça que nos conduz a afrontarmos o nosso velho homem, dia a dia. Não sofremos as penalidades da lei que exigia uma obediência que nunca poderíamos cumprir, isso é graça. Não estamos mortos, isso também é graça do Senhor. Não estamos separados do Senhor, isso também é graça dele. Temos esperança nas situações aqui, isso é graça. Temos esperança na vida eterna, isso é graça do Senhor Jesus Cristo, né? É por causa do presente que recebemos sem merecer que somos, então, motivados e animados a viver para a glória do Senhor. Lembrando que ânimo também é fruto do Espírito Santo. E o ânimo é consequência da gente estar vivendo uma vida de intimidade com o Senhor Jesus Cristo. É por isso que Paulo fala de depravação, fala da ira de Deus, fala da fragilidade humana, para mostrar a grandeza e a eficácia do seu amor em nós, para que sejamos então motivados só por Ele, só pela gratidão, só pela adoração, a vivermos então em crescimento espiritual constante, irmãos. Somos libertados do pecado, diz o capítulo 6, transformados em servos de Deus. Temos fruto agora para a santificação e, finalmente, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte. Mas o presente do Senhor, a graça do Senhor, é a vida eterna. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, olha aí de novo, concentrado nesse texto, né, as três partes da nossa estrutura. A justificação, fomos libertos do pecado. A santificação, né, o fruto, nosso fruto. E por consequência disso tudo, nossa glorificação, a vida eterna em Cristo Jesus. Né? Romanos capítulo 6, versículo 20 ao 23, esse texto aí bem completo, né, que fala, que resume, né, toda a estrutura de graça dada de presente para nós. Vamos lá. A lei e o cristão.
Usando a comparação do casamento, para a gente fechar capítulo 7 aqui, Paulo ensina que assim como a morte do marido altera a posição social da esposa, a morte em Cristo também fez modificações no nosso modo de viver. A mulher está ligada ao marido pela lei, somente no caso da morte do marido é que ela não é vista como adúltera, se casasse novamente. Assim, meus irmãos, capítulo 7, também vós morreste relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes ao outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos agora para Deus. Todo o peso, toda a culpa que a lei trazia, revelando somente a morte por causa da nossa incapacidade de obediência, foi tirado de nós, porque Cristo cumpriu, Cristo satisfez a lei, Ele morreu a morte que a lei exigia. Ele sofreu o peso da condenação por causa do pecado, mesmo não tendo cometido nenhum erro. Jesus nos libertou do peso do pecado, do peso da lei, que só nos revelava a condenação e a morte eterna. Mas essa liberdade nos conduz ao serviço. Nossos membros são para a justiça de Deus, nos conduz de volta à lei, sem o peso da obrigação, o desespero ou o temor pela morte, pois em Cristo todas as coisas se tornam completas e claras, até mesmo a lei de Deus. Paulo não está dizendo que a lei é ruim, Paulo não está afirmando que ela está ultrapassada. Ele diz assim, de modo que servimos em novidade agora de espírito e não na caducidade da letra. A novidade de vida trazida por Jesus revela que se dependesse da vida de cumprimento da lei, nunca seríamos salvos. Porque a lei revela o que deveríamos ser ou fazer e como somos totalmente... Eita, cadê o texto? E como somos totalmente incapacitados de obedecer à palavra de Deus. Como somos completamente incapacitados de viver aquilo que o Senhor trouxe para nós. Aí ele vai dizer no capítulo 7, outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu morri. O mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se de mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento é santo, é justo e bom. A lei, ela traz regulamento para a vida, ela revela o pecado, pois por ela descobrimos que não conseguimos viver as exigências da lei. A lei exige a obediência e revela a morte aos desobedientes. A lei é espiritual, a lei não é carnal. Agora a gente, olhando para Jesus, a gente entendendo o que foi feito por Jesus, a gente recebe de presente o que Ele deu, a obediência à lei. Eu sou olhado pelo Senhor como alguém que foi sempre obediência à palavra escrita de Deus. Como diz o nosso irmão, a gente não tem nem como entender o tamanho dessa graça e entender o quanto que Jesus nos ama e o quanto que isso é precioso. Acho que quando a gente fala da Santa Ceia, a gente fala de beber do sangue e a gente comer do pão, a gente lembra no beber do sangue de Cristo que foi dado perdão para todos os meus pecados. Quando a gente come do pãozinho, a gente está lembrando que Jesus obedeceu no meu lugar. E isso tem que trazer para a gente uma convicção de gratidão tão grande, mas a gente precisa viver essa gratidão tão grande também no dia a dia. A gente pode viver como santos em gratidão no nosso dia a dia. Mas vamos lá, vamos caminhar. Neste ponto, Paulo mesmo já tendo revelado a justificação em Cristo, traz a questão da lei. Agora não como um condutor para a morte, mas como um parâmetro para a vida de santidade, um privilégio para a vida de santidade. O crescimento em Cristo, a evidência externa da fé, através da santificação, uma experiência trabalhosa, árdua, que exige comprometimento, que exige uma observação detalhada da vontade de Deus descrita na sua palavra. A palavra não é anulada em Cristo, muito pelo contrário, ela é revivida, ela é redirecionada, não para a morte, mas para o crescimento. Revela que agora estamos em uma luta, e é dessa luta que Paulo vai falar até o final do capítulo 7. Olha o que ele diz: eu não consigo compreender o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, eu faço o que detesto. Se faço o que não quero, eu consinto com a lei que ela é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro. O mal que eu não quero, esse eu vivo fazendo.
Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que me desafia diariamente e habita em mim. Ao querer fazer o bem, eu encontro a lei de que o mal habita em mim. Né? E aí eu não tenho tanto tempo de ficar aprendendo com os pecados dos outros. Né? Participação, Mariana. Isabel colocou: nós podemos ser infinitamente gratos a Jesus, porque nunca merecemos o seu amor, e mesmo assim ele nos limpou, nos tirou das trevas e perdoou todos os nossos pecados, nos justificou. Gratos por isso, podemos viver para ele. Não somos perfeitos na prática, mas temos o privilégio de lutar contra a carne, na certeza de que Cristo já nos olha como filhos santos e purificados pelo seu sangue. Muito bem, nossa participação de Isabel Rodrigues Santos, né? Deus abençoe você, sua família, né? Muito boa a participação. Esse resumo bonito dessa adolescente aí, é o resumo que a gente tem que fazer para a nossa estrutura emocional, para a nossa estrutura espiritual e colocar isso em prática, né? Colocar isso em prática na nossa existência, né? Nós não estamos aqui para a glória do nosso nome, nós não estamos aqui vivendo a nossa história, embora a gente vá fazer história, né? Glorificando o nome de Jesus, né? E vivendo para a sua glória. E quem faz história são os abnegados, né? Que consagram a sua vida, né? E entendem essa luta espiritual. Paulo está confessando: eu tenho uma luta contra mim. A luta dele é de querer fazer o bem e descobrir que o mal habita nele, né? Interessante esse combate. Paulo vai falar sempre desse combate, né? Paulo vai dizer sempre desse combate espiritual, e ele vai dizer que a base do seu combate é a Bíblia. A Bíblia. Conhece a Bíblia? Já leu a sua Bíblia hoje? Vai ler daqui a pouquinho? A gente não tem vida com Deus sem vida com a Bíblia. Você vai dizer: eu gosto de Deus, eu oro. Você lê? Não, então a sua oração não vale de nada. A sua oração vale de alguma coisa quando você fala assim: Senhor, me dá mais tempo com a Bíblia. Me dá mais tempo de leitura, né? Me faz separar mais tempo para a Bíblia. Senão a gente ora tudo errado, a gente age tudo errado, a gente adora tudo errado, né? A gente fica místico, a gente questiona a soberania de Deus, a gente vive carnalmente, né? E não é esse o propósito de Deus para a nossa vida, né? A Bíblia traz esse papel importante da gente se conscientizar da justificação, se conscientizar da graça que foi revelada para nós, revelada em nós por Jesus Cristo, né? A justificação trouxe o reconhecimento de que a lei é boa, sim. Ela serve para guiar o crescimento em santificação. Você talvez estivesse pensando: eu não preciso mais ler o Antigo Testamento. Precisa sim, para conhecer aquilo que é o projeto do Senhor para a nossa vida. A lei é boa, ela serve para guiar o crescimento em santificação. Ela também revela que, ainda que a reconciliação e o perdão sejam fatos imutáveis na vida daquele que foi chamado para a salvação, enquanto estivermos neste mundo, lutaremos contra o velho homem, lutaremos contra a nossa própria carne, e essa é agora a nossa nova regra de vida. Paulo mostra quem todos nós somos, mesmo após a justificação, entendeu, irmão? Somos alvos da aplicação prática do amor incondicional de Deus, somos lavados, a lei é aplicada de forma a nos guiar para o crescimento espiritual. Olha só: no entanto, diariamente olhamos para nós mesmos e vemos ainda que somos fracos e somos frágeis. No tocante ao homem interior, eu tenho até prazer na lei de Deus, mas eu vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Todos os dias nos deparamos com uma criatura estranha, raivosa, rebelde, orgulhosa, vaidosa, que precisa ser tratada e dominada todos os dias. O tratamento para ela, para essa criatura que habita dentro de você, que não é o diabo, que não é Satanás, que não são capetas, que não são demônios, que não são outras pessoas. O tratamento para isso é a palavra escrita, é a lei aplicada de forma completa e crescente dentro do nosso coração. Entendeu? Bonito isso, né? Se coloca no seu lugar, meu irmão. Faz como Paulo, no capítulo 7. Se posiciona assim: Deus, eu estou lutando contra um carinha aqui, ó. Esse carinha é terrível. Esse cara é terrível, né? Luta, meu irmão. Vamos caminhar. Mais uma vez, Paulo mostra que a incapacidade humana está presente, não só na prática da salvação, mas depois também, no processo da santificação, no processo de crescimento, em toda a caminhada de santificação. Ainda continuamos sem força em nós mesmos. E quanto a isso, Paulo afirma:
Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? De novo, a lembrança da depravação, do afastamento da ira de Deus vem à tona. Mas Paulo mesmo responde a sua pergunta dentro daquilo que é agora a única forma de vida que nós, como filhos de Deus, temos. Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ah, se não fosse Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ah, se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor Jesus Cristo, você teria caído há muito tempo. Aquele que pensa estar em pé, vai cair. Porque não estamos em pé, não temos condições de viver em pé sem o Senhor Jesus Cristo. Não temos condições de viver diariamente em pé, senão pela graça do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor, então, acompanhe o nosso coração e nos trate com a leitura do livro de Romanos e nos dê sabedoria para amadurecer para a glória do seu nome. Somos fracos, falhos, cheios de dúvidas, mas Jesus veio como homem para viver neste corpo fraco e tirar a nossa fraqueza, tirar nossas falhas, tirar nossas dúvidas e nos recondicionar. Ele existe, carregou todas as nossas fragilidades para que por Ele, através dele, nele somente, possamos então lutar, entendendo que somos carnais, que o velho homem está dentro de nós, mas por causa da sua vitória somos vencedores também. Amém? Então vamos fechar? Olha que fechamento gostoso aí. A justificação foi a decisão de Deus de nos fazer seus filhos e ter intimidade conosco e abrir para nós a intimidade com Ele, nos dar roupas novas, limpas e nos dar vida de crescimento, de luta diária contra o nosso velho homem. Recebemos todos os benefícios da justificação, todos eles. Recebemos o privilégio da santificação diária através da palavra escrita, agora presente e aplicada em nós. Aleluia! Já leu a tua Bíblia hoje? Vai ler a tua Bíblia hoje? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê sabedoria e como justificados possamos lutar em santificação. Amém?